Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, o Senhor saberá desfazer. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abater. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, teu querer temos gozo em cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Aleluia! Confiamos em Jesus, amém? Queremos observar e seguir a sua lei, amém? Lembre-se que a lei do Senhor Jesus excede a Torá, vai muito além do não matarás, não roubarás, é uma lei de amor, é um evangelho que transforma. Feche os teus olhos, vamos adorar ao Senhor. A graça do Senhor é maravilhosa, ela nos alcançou e ela nos envolve, e o Senhor Jesus está neste lugar, por causa da reunião dos filhos de Deus. Obrigado, Senhor, por tua presença, que se manifesta no meio do teu povo. Obrigado por tua palavra lida e pela palavra cantada, Senhor. Obrigado pela revelação que o Senhor tem entregue às nossas vidas. Nós queremos, Pai amado, nos render ao entendimento da tua vontade, Senhor, porque, Senhor, esta palavra nos transforma. Oh, meu Deus querido, nós te adoramos por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é fiel e o teu amor é conhecido daqueles que te buscam. Deus querido, nós te oferecemos esse tempo precioso e especial que é a reunião da tua igreja, Pai querido, e pedimos que esse tempo seja um tempo da voz do Senhor, firme, forte, Senhor, audível no coração dos que creem, Pai querido. Nós recebemos, Pai querido,
a tua palavra de amor e o teu abraço nesta manhã. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, fazer maravilhas no meio do teu povo. Ó Deus, vem, Senhor, trazer conforto. Vem, Senhor, fazer sinais, trazer cura, Senhor, aqueles que estão sedentos e necessitados na tua casa. Pai querido, o Senhor é o nosso motivo de aqui nos reunirmos nesta manhã, e nós pedimos mesmo graça sobre graça derramada na congregação da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus fala que Deus é luz e que nele não há treva alguma. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. No nosso Deus não há engano, não há pecado, não há mentira. E toda vez que nós nos aproximamos dele, a luz dele evidencia a nossa imperfeição. Não é verdade? Toda vez. Ou no seu quarto, ou aqui na igreja, ou na leitura no cenáculo, que hoje falava de plantadores de tomate. Toda vez que você se aproxima de Deus, a luz dele evidencia os nossos limites. Por isso que quando nos aproximamos dele, às vezes sentimos profundo arrependimento de algumas palavras, de algumas atitudes, de alguns pensamentos que nos assediam. Eu quero convidar a igreja a um tempo de reflexão e confissão de pecados. Esta luz que mostra a nossa imperfeição, não faz para nos destruir, mas faz para nos salvar. Se você puder, coloque-se de joelhos e confesse seus pecados ao Senhor. Deixa que o Senhor te ilumine a vida, ilumine a alma. Aproxime-se do Senhor sem temor. Receba o livramento do peso e da culpa nesse tempo de oração e confissão de pecados. Por Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem iluminado as nossas vidas, e agradecemos até mesmo pelo peso que o Senhor traz sobre o nosso coração, dos nossos erros, imperfeições, dúvidas. Prostrados diante de Ti, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pequenos e grandes, assustadores e discretos. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Tua palavra fala, Senhor, que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nos aproximamos com fé, Senhor, de Ti, porque o Senhor tem revelado coisas em nossas vidas, para que não vivamos apenas de experiências de aproximação, mas que tenhamos verdadeira comunhão contigo. Espírito Santo, purifica a tua igreja nesta manhã, purifica o teu povo com o teu fogo, Senhor. Ó Deus, que quando as lágrimas rolarem pelo rosto dos teus filhos, da tua igreja, elas possam também jogar por terra o peso da culpa, daqueles que estão vivendo longe de Ti,
queremos ser o teu povo e viver em íntima comunhão, em constante comunhão contigo. Para isso precisamos do teu perdão, da tua graça, do teu abraço, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela obra maravilhosa que o Senhor tem feito no coração e na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Ministério de Louvor, na liderança do Tiago, vai conduzir este próximo momento do nosso culto com alegria, com o seu melhor. Vamos juntos louvar ao Senhor nosso Deus. Vamos juntos louvar ao Senhor nosso Deus. Amém. Graças a Deus, igreja. Realmente vamos ter esse nosso tempo de adoração através de música e que possamos oferecer a Deus o nosso melhor, possamos cantar com um sentimento de gratidão por tudo aquilo que o Senhor Deus tem nos feito. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores e nós queremos que esse culto seja um culto agradável, seja um culto que Deus receba a nossa alegria, receba o nosso desejo por Ele e a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito na igreja, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Convido a igreja a se colocar de pé e cantar a Ele, que é o único que recebeu o nosso louvor. Amém? Para ele são todas as coisas.
Pai, a nossa adoração, Deus. Continua conosco, Pai, nesse culto, falando e ministrando aos corações, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, igreja. E damos continuidade ao nosso momento de louvor e adoração através dos dízimos e das ofertas. O Senhor tem abençoado o seu povo de tantas maneiras, na parte espiritual, Ele tem falado, Ele tem abençoado a igreja, com os pequenos grupos, com os pastores, tem os pastores abençoados na igreja, e Deus tem abençoado a igreja financeiramente também, né? Graças a Deus, Deus tem cuidado de todas as formas, tem provido também o bem material necessário, e nós reconhecemos através dos dízimos, nós semeamos a igreja através das ofertas. Então, convido a igreja a permanecer em pé enquanto cantamos mais um canto de louvor. E você que trouxe o seu dízimo com a sua oferta, pode depositar no altar. Amém? Convido o nosso seminarista, Gael, para orar a favor das ofertas. Deus, nós te rendemos graça. Deus que nos sustenta, nos dá mantimento, Deus que nos ama. A cada um que deu com alegria, aquele que não pôde dar, Pai. Dê a provisão do Senhor. Dê, Senhor Jesus, sabedoria para administrar os seus bens. Senhor, sim, Pai. Aqui na nossa casa, na sua casa, Senhor Jesus, que os administradores possam também ter inteligência na missão, no serviço da sua casa e do seu reino, nesse lugar. Te agradecemos por essas ofertas, em nome de Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, amém? Podem assentar, queridos. Queremos cumprimentar, saudar os irmãos e irmãs que nos visitam, que estão aqui hoje conosco, primeira, quem sabe, segunda vez. Faz um sinal assim com a sua mão,
para nós lhe reconhecermos. Aqui, vou pedir para que vocês possam ficar em pé, para enxergarmos melhor. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida dos queridos. Quem está perto sabe o que fazer. Glória a Deus. Saudar também nosso irmão Greg, como disse o Tiago, nosso seminarista, está nos visitando. Acho que é a primeira vinda sua para Curitiba depois de começar as aulas, né, Greg? Muito bem, é bom. Deus continue te abençoando, viu? Amém? Renata também. Cadê a Renata? Isso, fica em pé um pouquinho, Renata. Muito bem, que Deus continue te abençoando. Ao casal lá em São Paulo. E vocês lá sejam muito abençoados por Deus na sua graça. Amém? Pode sentar, querida. Sentar. Quero convidar para que esteja aqui comigo o pastor Luiz Wesley. Vindo de Atlanta, Estados Unidos, mas ele é bem brasileiro, né? Para quem não conhece, graças a Deus. Pastor Luiz Wesley, esses dias atrás, filho dele, Mateus Wesley, cadê o Mateus? Não está agora cedo, tá? Vai estar à noite. O Mateus chegou para mim esses dias e falou: pastor, estou com uma saudade de ouvir meu pai pregar. Pastor, dia 21 é meu aniversário. Então, 22, né? Então tá bom, Mateus, você vai ter esse presente de aniversário, viu? É mesmo. É um prazer, viu, pastor Wesley, tê-lo aqui conosco. E poder ser edificado por Deus através da pregação da palavra. Deixa eu dar um testemunho aqui do pastor Luiz Wesley. Ele foi meu pastor em Londrina, quando eu comecei o seminário. Isso, né? E tem coisas que a gente aprende e guarda com muito carinho. Eu estou me esforçando para pôr isso em prática, viu, pastor? No hall de entrada ou de saída, né, do templo lá em Londrina, Wesley chegou para mim e falou: Ismael, você que está começando agora, guarda uma coisa, nunca faça promessa que você não pode cumprir. Lembra disso? Porque a pior coisa é você prometer para uma pessoa que você vai fazer algo e depois você não consegue fazer. Olha, eu tenho me esforçado, não tem sido fácil, mas foi uma das coisas que eu pude aprender, seu pastorado, que eu não esqueço, viu? Deus continue te abençoando. Vamos orar, queridos. Pai, obrigado pelo privilégio de termos conosco teu filho, teu servo, irmão querido, amado. Hoje terá a palavra do Senhor para nossa edificação, exortação e consolação. Sabemos que sua vida está em tuas mãos e que ele está aqui como teu profeta. E é assim que nós o recebemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bom dia a todos, graça e paz. Uma alegria estar novamente com os irmãos. Para aqueles que não sabem, eu sou filho dessa igreja. Estive aqui na minha mocidade, na minha mais tenra mocidade, na verdade. E fiz parte de uma geração que, no momento, está sendo chamada de geração prata fina. Geração prata fina. Que vai ter um encontro no dia 5 de maio, aqui nessa igreja, porque foi aqui que nós nos reunimos, aqui que nós frequentávamos, aqui que nós aprendemos, aqui que nós fomos visitados pelo Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo, foi aqui que nós conhecemos um ao outro, foi aqui que a gente fez amizades profundas, duradouras, e tem gente que está vindo de fora do país para estar nesse encontro da geração prata fina, que pega mais ou menos o tempo entre 1975 e depois o avivamento em 76 e vai até aí os anos de 80, 85. Então, se você faz parte daquela geração, você está convidada para estar conosco no dia 5. Dia 5, sábado de maio,
que vai ser onde mesmo, reverendo? No salão social da igreja. Ali nós vamos revisitar nossas memórias. E vai ser tudo menos saudosismo barato. Eu detesto saudosismo. Nós vamos apenas fazer uma coisa que é extremamente pedagógica. Nós vamos fazer um reencontro, não só um com o outro, daquela geração, mas nós vamos revisitar o que Deus fez em nós. Essa revisita faz parte da vida cristã. Cada um de nós deve revisitar a experiência da conversão, por exemplo. Há muitos de nós que se esqueceram da importância daquele dia, daquela hora, em que a graça se tornou clara à nossa mente, no nosso coração. Então, a pedagogia desse reencontro, que tem tudo a ver com essa igreja, tudo a ver com esse ambiente, tudo a ver com esses bancos que ainda estão aqui. E eu estou vendo a face de muitos aqui, muitos. Então, eu gostaria que você não somente viesse, se você faz parte dessa geração, e se você tiver com uma certa curiosidade para ouvir as histórias e para revisitar o agir soberano do Senhor, venha estar conosco. Também quero agradecer por essa oportunidade, pelo convite dos pastores, e pelo motivo. O meu filho, você sabe, existem certas coisas na vida da gente que são tão preciosas. Uma experiência que eu nunca tive foi ter um dos meus filhos, nenhum deles, dizendo: eu não gosto da pregação do meu pai. E eu tenho uma suspeita, é que eles veem a minha pregação na vida e a minha pregação no culto. Não me considero perfeito, sou um pecador inveterado, preciso da graça de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: se faz bem ao coração uma coisa, é ouvir um filho dizendo: pai, eu quero te ouvir pregar de novo e de novo. Eu vi isso de todos eles. Um que está na China, é professor universitário, linguista, fazendo uma carreira brilhante, inteligentíssimo. Eu costumo dizer que eu tenho o título de PhD, mas o PhD mesmo é ele, aquele meu filho lá. Vivendo num ambiente absolutamente liberal, descrente de Deus. E quando ele chega em casa e diz assim: eu queria te ouvir, eu estou precisando te ouvir. E isso eu ouço dos meus filhos todos. Isso é um desafio, porque cada vez que eu ouço deles esse tipo de coisa, me chama de novo aquela responsabilidade de ser. Isso me liga ao fato de que nesse lugar aqui houve um avivamento. Né, Mara? Um avivamento muito grande. E sabe de uma coisa? Como alguém que estuda movimentos de revitalização no mundo, uma coisa simples eu aprendi. Um avivamento genuíno, dentre as muitas características que tem, é que ele passa de geração em geração, de geração para geração. Vai de uma geração para outra. O efeito disso, da graça, do agir de Deus, da misericórdia do Senhor. E nesse particular, hoje que é aniversário do meu filho Mateus, eu quero agradecer a vocês, porque não foi uma coisa que eu recebi irresponsavelmente, quando eu vi um vídeo dele dando testemunho aqui, entregando a Cristo, entregando a vida a Cristo. Vanice e eu choramos muito. Porque nós conhecemos os caminhos pelos quais o Mateus passou.
e ouvir um filho dizer: eu entreguei a minha vida a Cristo. Depois de tudo que eu já passei, vivi, etc., e experimentei, e conhecia de Jesus, hoje eu entreguei a minha vida a Cristo. Isso é espetacular. Não existe descrição disso. Avivamentos têm que ser genuínos o suficiente para demorar 100 anos. Como aconteceu com o conde de Zinzendorf, que era um imperador, ou melhor, um governante de uma província alemã, que recebeu cristãos de várias partes da Europa, porque eram perseguidos. Ele disse assim: na minha província ninguém será perseguido. Venham todos, vamos nos reunir. E eles se reuniam, viviam em várias partes da província, mas eles tinham liberdade religiosa. E de vez em quando, Zinzendorf chamava todo mundo para ter um tempo juntos. E o que aconteceu num determinado dia é que eles estavam orando naquele lugar e houve um visitar da graça de Deus, do Espírito de Deus, tão forte, tão definitivo, tão intenso, tão denso, que o que se descreve é que num raio de 60 quilômetros, as pessoas não resistiam, mesmo sem o conhecimento de que estava acontecendo naquela sala, lá naquele lugar. Descreve-se presos em penitenciárias, se jogando ao chão, pondo o rosto no chão, se arrependendo e entregando a vida a Deus, porque alguma coisa muito, muito forte os visitou. Um avivamento desse não pode se estender apenas a 60 quilômetros. Tem que se estender pelo tempo. Na minha vida, na sua vida, na vida dos seus filhos, dos seus netos. Eu espero que os meus netos, ainda que eventualmente, possivelmente vão viver onde é que eu vivo, num lugar em que a apostasia é enorme, eles ainda experimentem aquilo que a gente experimentou aqui. Porque o contexto é diferente, a ambiência é diferente, a estética é diferente, a topografia é diferente, mas o Espírito é o mesmo. Deus é o mesmo. A fé é a mesma. O Evangelho é o mesmíssimo. E o Senhor é o mesmo. Amém? Amém. Eu quero convidar você para abrir no capítulo 1 de Mateus. Capítulo 1 de Mateus. E eu vou ler, quero que todos, eu gostaria de pedir que todos fiquem de pé para a leitura desse texto. Preste bem atenção nesse texto. Diz assim: livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, e Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. Roboão
a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, ou na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Antes de você se sentar, eu não sei qual é a sua atitude para com esse texto. Alguns de nós perguntamos, mas por que está aqui? Que negócio é esse? Que lista de nome feio desse é essa aqui? Pois bem, essa é nada menos, nada mais do que a genealogia de Jesus Cristo. Existem duas genealogias, antes de você sentar, duas genealogias. Uma é essa, de Mateus, a outra é a genealogia que é descrita por Lucas. E lá você tem a genealogia da parte de Maria. As duas genealogias se cruzam 16 ou 17 vezes. Portanto, José e Maria tinham uma mesma origem, portanto, o mesmo sangue, o mesmo DNA. Então, a pergunta que eu quero fazer para que todo mundo tenha convicção do que é que a gente está falando aqui, é que esse texto não está aqui por acaso. Ele é uma lista de nomes, mas ele é nada menos do que a palavra de Deus, que é conhecida como o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Então é a palavra de Deus que eu quero refletir com você. Pode sentar. Você sabe, há pelo menos três teorias. Preste bem atenção. Três teorias que se tornaram muito conhecidas nos últimos 75 anos. Muito populares. Quase todo mundo já ouviu falar de cada uma delas. A primeira teoria é chamada de a teoria genética. Teoria genética, que a gente ouve tanto falar hoje, porque ela se desenvolveu, se desdobrou e chegou ao ponto da clonagem, chega ao ponto, então, de hoje, de até reprodução de órgãos humanos, in vitro, pela manipulação, pelo uso dessa teoria, chamada teoria genética. Essa teoria diz que você e eu herdamos as características dos nossos pais. Como eu herdei as características do reverendo Samuel, que está sentado ali no quarto banco, e da dona Edir, Maria Edir da Silva Souza. Eu herdei, minha irmã que está ali, também herdou.
Todos nós herdamos, segundo essa teoria, essa coisa dos códigos genéticos. Portanto, a teoria genética vem e diz quem você é. Diz que você é nada menos, nada mais do que a tradução dos códigos genéticos, do DNA da sua família. Segundo essa teoria, essas características genéticas vão determinar não somente as características físicas, a cor dos olhos, a cor do cabelo, o formato do corpo, as suas tendências todas de engordar ou emagrecer, ou seja o que for. Não somente essas coisas físicas, de aparência, que você pode identificar imediatamente, mas também elas têm o poder de desenhar traços de caráter, até de personalidade. Essa semana mesmo, eu estava lendo uma reportagem na CNN, em que eles estavam comentando uma pesquisa que foi feita e publicada na revista Ciências Psicológicas. É um estudo feito agora, terminado agora, em 2012, em que eles dizem que os pesquisadores fizeram perguntas éticas e relacionais para um grupo enorme de pessoas, milhares e milhares. E depois colheram dessas pessoas que foram questionadas um pouco de saliva. E fizeram, então, um estudo genético da saliva das pessoas pesquisadas e a relação das respostas éticas e relacionais que elas deram. Como, por exemplo, você paga imposto de renda? Você mente? Você acha certo enganar, etc, etc. Você é chato? E que se descobriu recentemente, agora, publicado nessa semana, é que dois hormônios, um chamado oxitocina, o Celso que está aqui certamente vai me corrigir se estou errado. Uma se chama oxitocina e o outro hormônio é vasopressina. Esses dois hormônios, quando combinados de determinada maneira no seu código genético, vai determinar como é que você vai ser. Por exemplo, você tem vários vizinhos. Um deles é amável, afável, sai para fora, cumprimenta você, dá sempre tchau. Mas o outro é um chato de galocha, tipo aquele que era o vizinho da minha sogra, que os meus filhos apelidaram do Mr. Minhoca. Mr. Minhoca. Porque ele era um chato de galo. Um dia ele estava olhando para fora, na janela, e os meus filhos acharam, aliás, foi o Mateus mesmo, achou uma minhoca no terreninho dele. E ele mandou o Mateus devolver a minhoca. Então, chamaram ele do seu minhoca. Então, tem gente que é assim, tão diferente. Os códigos genéticos, às vezes, segundo essa pesquisa aqui, é que eles se conectam de uma maneira certa, de uma certa forma, são considerados, assim, algo que determina os nossos relacionamentos, o nosso caráter, o nosso jeito de ser. Interessante também, porque nessa teoria, que vai dizer o que nós somos, diz que esses códigos são organizados e sempre sistematizados por gerações inteiras, ao longo de centenas de anos, e se traduzem naquilo que você é. Portanto, neto de alcoólatra, possivelmente será um alcoólatra. E por essa teoria aqui,
É muito pertinente alguns dos ditados brasileiros. Por exemplo, eu vou começar um deles e vocês terminam o resto, ok? Um ditado: filho de peixe, peixinho é. Pau que nasce torto, morre torto. Essa é, assim, a grosso modo, o que diz essa teoria. Interessante teoria. Essa é a primeira. A segunda diz que é chamada de a teoria psicológica. E essa teoria também tenta dizer quem você e eu somos. Essa teoria psicológica, que foi criada por um homem famoso, chamado Sigmund Freud. Ela diz, essa teoria, que você é resultado das suas assimilações psicológicas. Ou seja, essas assimilações que você teve durante a sua infância, a sua adolescência, particularmente na infância e no período de adolescência, de identidade, etc. Tais assimilações vão determinar a sua saúde emocional, a sua saúde afetiva. Eu não vou estender muito nessa teoria, porque é a mais popular, mas a rigor, vamos dizer assim, a grosso modo, eu não quero ser simplista aqui, mas a grosso modo, abuso sexual, por exemplo, agressões, ou mesmo falta de diálogo com os pais, são fatores que provocam traumas e feridas interiores muito grandes. Por essa teoria, você é aquilo que você experimentou. Quase não há esperança, digamos assim, quase não há, não estou dizendo que não há por essa teoria, quase não há esperança, porque esses traumas formatam você. Então, um exemplo, uma vez mais, a grosso modo, uma mãe poderosa, forte em sua influência sobre o filho, que domina o filho, enquanto o pai tem uma alta ausência, vamos dizer assim, uma ausência muito marcante. Então, a mãe domina, o pai está ausente. Essa mãe vai criar um filho, possivelmente efeminado, que tem a mãe como referencial, que aprendeu a conviver com esse domínio feminino. Assim, por essa teoria, você, se viveu esse tipo de coisa, está condenado a ser efeminado, porque teve ou tem uma mãe como referencial. E as variáveis são as mais detalhadas possíveis, não temos tempo nem para falar sobre isso. Mas tem uma terceira teoria. Uma terceira que vai tentar dizer quem é que você é. Quem é que eu sou. Essa é a chamada teoria sociológica. Na teoria sociológica, se diz o seguinte, que foi digamos assim, apregoada, muito especialmente por Karl Marx. Essa teoria é também chamada a teoria do condicionamento social. Ou seja, você é produto do meio onde você vive. Essa teoria não dialoga com as demais, como as outras não dialogam com essa. Mas essa aqui diz que você é resultado, pura e tão somente, do meio que você vive. Então, se você nasceu numa favela, por essa teoria, você nunca vai sair dela. E se você sair dela, ela nunca vai sair de você. Porque você sempre será um favelado. Afirma-se que, nessa teoria, que a desgraça da humanidade tem a ver com falta de instrução, de educação, de moradia, de ambiente e vivência social favoráveis, de forma que, se você não tem algo favorável assim, você está condenado a viver a ser e viver uma relação social
que é totalmente condicionada. Bem, deixa eu parar por aqui sobre essas teorias. Mas eu quero perguntar para você, como me pergunto a mim mesmo. Você notou que cada uma dessas teorias, embora contenham muitas, deixa eu repetir, embora contenham muitas verdades que jamais deveriam ser menosprezadas por nós todos, em nenhum aspecto. Você notou que em cada uma delas tem um toque de fatalismo? Ou seja, você é o que é, porque foi condicionado a ser, seja por fatores genéticos, psicológicos, sociológicos. Há um fatalismo aqui. E se a gente simplesmente para nesse fatalismo, então o que a gente tem que cantar aqui, pastores, não é qualquer outro cântico, senão um cântico muito popular, uma música muito popular chamada Gabriela, Cravo e Canela. O que diz a música Gabriela, Cravo e Canela? Eu nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. E mais que isso, nenhuma dessas teorias diz quem de fato você é. Eu pergunto a você, enquanto eu estava descrevendo cada uma delas, você podia dizer, não, é isso que eu sou. É exatamente isso, sem tirar nem pôr. Nenhuma delas, acima de tudo, aponta para as possibilidades da graça de Deus. Não vou tomar tempo com isso, mas essa espécie de fatalismo tem de alguma forma afetado os púlpitos das igrejas. A teologia da maldição, por exemplo, é uma teologia que tem esse toque do fatalismo, que tenta resgatar de alguma forma, em linguagem teológica, uma coisa que a graça nunca disse. Que a cruz nunca falou. Tais conceitos em linguagem teológica também têm dominado e as abordagens nos púlpitos das igrejas em geral, e isso preocupa bastante. Mas vamos lá. Ora, você e eu sabemos que existem pessoas que nasceram, por exemplo, em famílias horríveis, desajustadas, de pais separados, de pais violentos. Isso aí eu sabemos, nós não temos um monte de história assim, mas que geraram filhos maravilhosos. Sim ou não? Nós também sabemos o contrário. A gente sabe, por exemplo, de pessoas perfeitas, famílias perfeitas, lares sadios, que acabaram por gerar filhos pervertidos que fazem opções monstruosas, insensíveis, egoístas. Basta dizer, por exemplo, que aquele famoso caso da escola Columbine, daqueles 2 meninos que mataram muitos dos seus colegas, eram filhos de evangélicos. Foram às igrejas, frequentaram a escola dominical, professavam a Jesus Cristo. Famílias maravilhosas acabam, às vezes, por gerar filhos deturpados. Agora, eu não sei quem você é. Conheço algumas pessoas aqui apenas. Mas é possível que haja pessoas aqui que têm todo esse background, todo esse pano de fundo. Talvez haja pessoas aqui que possuem todas essas heranças complicadas, que poderiam dizer, pastor, o senhor não sabe quão complicada a minha família é. O senhor não tem ideia. Possivelmente haja pessoas aqui que têm todas essas histórias, que estão aflitas com medo de que todo esse seu passado esteja escrito na memória genética, psicológica ou social.
Talvez haja pessoas aqui que nunca tiveram um abraço dos seus pais. E que acham que estão marcadas para o resto da vida. Ou talvez haja pessoas aqui completamente, digamos, pessoas que vivem um complexo ou complexos e que pensam ter uma espécie de karma social. Não tem opção de mudar. E desse karma social, eles pensam assim, eu não consigo me livrar. Mas, antes de continuar, eu diria, alguns, por exemplo, passam privações econômicas. E penso que isso tem a ver com o jeito que foi criado. Às vezes fome, às vezes marginalidade social, falta de oportunidades, enfim. Mas deixa eu parar de novo e recomeçar com você. Está comigo? Está na mesma página? Ok. Sabe uma coisa, eu quero dizer para você, se você acha que você tem uma história de família complicada, uma genealogia complicada, eu quero te dizer que você não tem uma... Se nós juntássemos todas as genealogias dessa congregação inteira aqui, nós não encontraríamos tanta complicação como na genealogia de Jesus. Imagina a genealogia de Jesus. Eu lhes afirmo que ninguém aqui teve um álbum de família mais complicado do que o álbum de família do Senhor Jesus. Jesus tem uma genealogia cheia de pecados, de desvios, de maldições, de coisas absurdas. O texto que nós lemos aqui no início já se basta para dizer e demonstrar que a relação genealógica de Jesus é fortíssima, fortíssima. Se não, vejamos, vamos voltar no texto, é rápido. No verso 3, por exemplo, tem uma tal de Tamar. Olha o nome Tamar. Quem foi Tamar? Quem foi Tamar? Ora, Tamar era nora de Judá e se fez prostituta. E dessa prostituição com o próprio sogro, ela concebeu um filho. Está aqui, na genealogia de Jesus. Raabe. Raabe, verso 5. Nome bonito, né? Quem era Raabe? Quem que era Raabe? Raabe era a prostituta de Jericó. Eu disse eu não disse uma. Ela era a prostituta de Jericó. A palavra prostituta é bonita para aquilo que ela fazia, e era. Ela era a prostituta de Jericó. Até a graça de Deus encontrasse com ela, ela tinha um legado terrível para passar às outras gerações, ela era prostituta. No verso 7, tem um tal de Roboão. Quem é esse Roboão? O nome é meio sugestivo, porque ele era um governante roubalhão. Ele era não só ladrão, ele era roubador. Existe uma diferença entre roubador e ladrão. Ladrão entra na sua casa, quebra a sua fechadura, tira suas coisas. Roboão era um roubador, porque ele roubava a dignidade das pessoas. Ele foi um golpista terrível, desonesto, opressor, ditador, para fazer inveja a toda a ditadura brasileira dos anos 70, 60 e 70 e 80. Mas está aqui na genealogia de Jesus. Acás, no verso 9. Está escrito Acás aí na sua Bíblia? Acás. Quem era Acás? Acás era um sujeito com uma vida política complicadíssima. Faria inveja a qualquer Fernando Collor de Mello. Manassés, no verso 10.
Quem era Manassés? A Bíblia diz que Manassés era um idólatra, mas ele era pior do que isso. Você sabe o que ele fez? Ele matou o próprio filho e o sacrificou aos ídolos. Manassés está aqui na genealogia de Jesus. E aí então, nessa genealogia tem muitos idólatras. Depois de Davi, grande parte dos citados se envolveram com tudo que Deus abomina. Davi. Quem era Davi? O rei, o salmista, que foi chamado inclusive o quê? O homem do coração de Deus. Mas quem foi Davi? Ele era rei de Israel. Ele usou o seu poder para ter uma mulher que não era dele. Almoçou, dormiu, acordou à tarde, foi no terraço, olhou para baixo, tinha uma piscina, uma mulher linda, escultural. Usou o poder para tê-la. Como é que ele fez? Chamou o marido dela, que era um dos seus soldados, e disse para, como era o nome dele mesmo? Urias, você é o melhor do meu exército, você é o melhor. Você é o cara mais excelente do meu exército. Sabe o que eu vou fazer? Você daqui para frente, em cada batalha, você vai na linha de frente. Você vai ser o primeiro, porque você é bom demais. Ora, o Urias foi defenestrado, ele foi morto imediatamente. Tanto é que o profeta Natan teve que chegar para Davi e dizer assim: você sabe quem é o culpado? Você sabe quem é o assassino? E botou o dedo no meio dos dois olhos de Davi e disse assim: você. Salomão. Sim, o Salomão dos Salmos e dos Provérbios e dos Cantares. Sabe, eu espero que essa história antropológica não seja verdadeira, mas o que, segundo consta, Salomão acabou morrendo idólatra, pervertido, teve várias mulheres, na verdade teve 200 mulheres e 900 concubinas. Enfim, a lista que você tem aqui, e que o Evangelho apresenta como sendo a genealogia do próprio Senhor Jesus, é cheia de homens liquidados, de gente coberta de humilhações as mais variadas. Aliás, um tempo atrás eu preguei sobre esse assunto na Igreja Metodista Central de Vitória, e tinha uma senhora sentada bem aqui no segundo banco, e quando eu terminei de falar sobre toda essa história dessa genealogia, ela deu uma cruzada de braço, sabe aquelas cruzadas de braço bem dada, e falou alto assim: se eu soubesse que eu vim aqui e ouvi falar mal da família de Jesus, não teria vindo. Bem alto. Deixa eu concluir. Minha gente, eu fico pensando como é que a graça de Deus se manifesta numa situação como essa, da genealogia de Jesus e na sua genealogia, e na minha genealogia. A graça de Deus aqui é a capacidade que Ele tem de não depender da sua e da minha genealogia para agir em você e em mim. De não se prender à história genética, psicológica ou social que você tem. Deus não se prende a isso. Aliás, Deus não precisa que a sua genealogia seja maravilhosa para fazer algo em sua vida. Pelo contrário, se a graça de Deus entrar na minha e na sua vida, a gente vê o que Ele pode fazer de transformação, cujo poder é maior que qualquer teoria, como essas que eu citei. O Evangelho da graça não quer saber qual é o seu pedigree. Se você cita aí um sobrenome famoso aí, bem famoso aqui no Brasil.
o dono dessa empresa de cimento, como é o nome dele? Esse. A Graça não pergunta se seu sobrenome é Antônio Henrique de Moraes. Não pergunta se é Rockefeller. Não pergunta se é Silva, se é Souza, se é Oliveira. Não pergunta. A graça de Deus não faz essa pergunta. Não faz. Qual é o seu sobrenome? A graça de Deus não conhece o pedigree de ninguém. O Evangelho não faz essa pergunta. Sabe por quê? Porque o Evangelho vem e diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo. Essa é a simplicidade do Evangelho. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Genealogia por genealogia, o Filho de Deus teve uma muito pior do que a minha e a sua. Mas o anjo veio a Maria e disse: Maria, a salvação, sim, Maria, que é descendente disso tudo aqui, Maria, a salvação pode sair do teu ventre. E Maria disse: eis aqui, serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. E é dessa mesma forma que, se você e eu abrimos o coração para deixar o Senhor invadir o que nós somos, aquilo que até deixamos de ser, e impregnar a palavra na nossa vida, surgirá a graça salvadora que traz vida plena e abundante, diante da qual meio, genética, vivência social tornam-se absolutamente relativos no que tange a determinar a sua existência. Repito, essas coisas influenciam, sim, a minha e a sua vida, mas elas não têm o poder de determinar absolutamente nada do seu futuro. Não têm o poder de fazer da sua vida uma experiência de fatalismo, como um acidente de esquina. Eu não conheço esse karma. Espero que você também jamais conheça esse karma. O Espírito Santo é mais forte que as minhas heranças. Os homens dessas teorias todas não conheciam esse poder do Espírito Santo. Não conheciam o Paráclito. Eles não conheciam esse que se chama Jesus. Esse, a respeito de quem a Bíblia diz, em Colossenses, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. E finalmente, diz Pedro, assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Quando você responde à graça de Deus, esta realiza em você um milagre singular. Que milagre é esse? É o milagre da transformação dos seus rumos. Deus então tece como num tapete, como aquela música de João Alexandre, Ele tece em você o caráter de Cristo. Você é especial, é filho de Deus, é obra preciosa, uma arte feita pelas mãos do Pai, do Criador, do Redentor de todas as coisas. Que assim seja. Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, é bastante para nós a Tua graça. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Obrigado, pastor Luiz Wesley.
Com alegria recebemos a palavra do Senhor. Amém, queridos? Nós, ainda em pé, teremos um tempo de intercessão. Ontem à tarde, o nosso pastor Darby sofreu um acidente vascular cerebral transitório. Por 5 minutos ele ficou sem parte dos movimentos. Cadê o João Mercer? Está aqui o João Carlos? João Carlos fez uma massagem nele lá, né, João Carlos? E ele começou a melhorar e foi hospitalizado, ele está no hospital ainda. Se ele conseguir driblar o médico e a Orliette, ele vem à noite. Ele está tentando. A Orliette é mais difícil. Eu e o pastor Ismael estávamos voltando de Londrina, da Coreã, quando recebemos a ligação e então à noite, bem tarde da noite, já passamos lá no hospital, vimos ele, está muito bem, está feliz, está brigando com a Orliette se ele tomou todos os remédios, se não, né? E a Orliette dizendo como é difícil cuidar de médico quando fica doente, né? Mas nós vamos orar por ele. Nosso irmão Itelvino Galvão continua internado, estado bem grave. A cunhada do pastor Jonadab, nossa irmã Leci, continua internada já há mais de 20 dias. Nosso irmão Timóteo, que é da igreja metodista em Cambará, tem sido acompanhado por irmãos aqui da igreja, irmãs aqui da igreja. Vamos continuar orando por ele, caso grave, está, eu creio que há uns 2 meses hospitalizado. A Juliane é uma nova membro aqui da igreja, nós batizamos ela há pouco tempo, ela é da célula da Nilda. Na sexta-feira ela sofreu uma trombose, foi atendida, estamos orando por ela também. Há outros nomes, nós não temos a lista de todos, né? Mas alguns estão aí na sua mente, e nós juntos vamos orar por estas vidas. Somos uma família, amém? Uma família, cujo cabeça é Cristo, o nosso Senhor. E se temos a alegria de estar no culto e recebemos a palavra do Senhor, sentimos também a responsabilidade de agora darmos as mãos aos que aqui não estão. Vamos fazer isso em oração? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, comece a orar. Se há outros nomes que não foram apresentados aqui e você sabe, agora fale para o Senhor Jesus. Querido Deus, nós oramos pelas pessoas que estão enfrentando a adversidade no seu corpo. Em nome do Senhor Jesus, nos posicionamos como intercessores, estendemos a nossa mão em favor destes enfermos, suas famílias, que a bênção do Senhor alcance estas vidas. É o nosso clamor. Em nome de Jesus, que não haja entre nós pessoas com solidão, que não haja entre nós alguém sentindo-se esquecido pelos irmãos e irmãs da fé. Nós clamamos por estas vidas, as daqui de Curitiba, aquelas que estão longe, aqueles que estão sofrendo outro tipo de adversidade. Ó Deus, abençoa, restaura a vida financeira, restaura relações que foram rompidas, traz saúde ao teu povo. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Oramos pela família da nossa irmã Elisete, que neste mês de abril foi bombardeado, Senhor, com 2 percas de gente muito jovem, um jovem, uma criança. Oh Deus querido, traz conforto e revelação à família enlutada, aqueles que estão sofrendo e vivenciando o luto recente. Deus querido, faz milagres no meio do teu povo. É o nosso clamor, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez quero chamar o pastor Luiz Wesley para vir à frente, para que ele possa impetrar a bênção apostólica. Enquanto isso, quero lembrar a igreja que 1º de maio é o dia da festa da família metodista. Também quero lembrar a todas as pessoas, homens e mulheres, que fizeram o último encontro com Deus,
que amanhã tem a primeira parte do pós-encontro, 19h30, ali no nosso auditório, tá bom? Não esqueçam destes avisos. Sábado, às 10 horas da manhã, o Ministério de Intercessão tem uma reunião, nós combinamos de estudar um livro juntos. Então, se você participa do Ministério de Intercessão e Libertação, venha para esta reunião, sábado, dia 5, às 10 horas da manhã, tá bom? Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação, a presença, a amizade do Espírito Santo esteja hoje e para sempre com todos aqueles que amam sinceramente ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos nos saudar na graça e na paz do Senhor Jesus. Escola Dominical começando em alguns minutos. Deus nos abençoe.